Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida e o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. A paz do Senhor. Mais uma vez, esse é o meu segundo vídeo, onde eu faço reflexões sobre música. Essa é uma música que tem inspiração em algumas partes na história de Lázaro. Essa música, ela tem o seu contexto próprio, assim como toda a música cristã tem os seus contextos próprios. Então não é errado o autor sair, talvez, ou falar alguma coisa, talvez, que não esteja na história de Lázaro. Porque o objetivo dessa música não é contar a história de Lázaro. A pessoa não está falando sobre Lázaro, está falando sobre ela mesma. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida e meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Aí ela vem, começa a beber das águas desta passagem de João capítulo 11. Que gostaria de deixar pelo menos um versículo dela, para que nós não fiquemos apenas nas nossas palavras. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Bem, essa é a resposta de Jesus para Marta, depois que Marta questionou a ordem de Jesus para que tirasse a pedra. E aqui que já vi um comentário de algum irmão comentando, e ele fala, mas o hino diz: remove a minha pedra. E aí o irmão diz: mas não é Jesus que tem que remover nossa pedra, é nós que temos que tirar a pedra para que Jesus possa operar. É verdade. Isso é verdade em relação às pessoas, não em relação a Lázaro. Porque Lázaro estava morto, como Lázaro poderia remover sua própria pedra? Acho que esse irmão esqueceu de pensar nisso. Isso é até uma das argumentações que ele usa contra essa música. Só que ele esquece que Lázaro não tinha como remover sua própria pedra. Outros tinham que remover a sua própria pedra. Acontece que se a gente for lá para a passagem de Jesus, a gente vê que a pedra que estava no sepulcro foi removida pelos anjos. Houve um tremor, a gente vê essa passagem que diz que houve um tremor, e aí com o tremor a pedra se abriu. Ressurreição. No primeiro dia da semana, João 20. Bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocar.
Nessa passagem, essa citação não está bem clara, mas a citação vamos lá. Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas brilhavam como a luz do sol colocaram ao lado delas. Elas estavam, na verdade, pensando o que poderiam fazer para abrir aquela porta, né? Porque elas não tinham condição de abrir. Havia guardas que estavam na porta, com a intenção de que ninguém roubasse a elas, né? Roubasse o corpo de Jesus, por causa das palavras que Jesus já tinha dito que ia ressuscitar, né? Aqui, ó, Marcos 16, versículo 3. 2 e 3. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupa branca sentado à direita e ficaram amedrontados. Note que eu já tenho falado. Não foram elas que removeram, nem os soldados, pelo contrário, elas estavam perguntando quem que poderia fazer isso. Aqui, ó, Mateus 27, 62. No dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e arrumaram um esquema de segurança no sepulcro. Além de deixar um destacamento montando guarda, lacraram a porta. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena, esse é o capítulo 28, e a outra, Maria, foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Aqui cheguei no versículo que eu queria. Pois o anjo do Senhor desceu dos céus, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou sobre ela. Ou seja, Deus também tem poder para remover pedra. É necessário sim que nós removemos algumas pedras. Mas note bem, uma pessoa que está morta não tem condição de remover sua própria pedra. Mas você pode ajudar outras pessoas removendo as pedras. Você pode também ser um anjo do Senhor, ou pode ser uma daquelas pessoas que ajudaram mais. Nisso o hino não se contradiz. Deus pode usar pessoas. E você pode pedir pessoas para remover a pedra que está sendo um empecilho na sua vida. Então esse hino diz: remove a minha pedra. Remove a minha pedra e chama pelo nome. Não foi Jesus que removeu a pedra, mas foi Jesus que ordenou. Eles se removeram debaixo da autoridade do Senhor. E quem está cantando essa música é o morto. O morto tem condição de remover sua própria pedra? Esse é o questionamento que vem na minha mente. Mas sim, tem umas mensagens boas, né? Como eu disse, ele é uma música
que bebeu da inspiração de João 11, mas ele não é a história de Lázaro. Então, como ele não é a história de Lázaro, o autor não tem obrigação de falar: removam a minha pedra, ou eu removerei a minha pedra. Não. Se a gente quisesse, talvez, que esse hino fosse uma versão exata do texto, aí talvez teria que ser assim: removerei a minha pedra. Mas como que um morto pode remover sua própria pedra? Aí também não seria bem exato. Então acho que alguns questionamentos podem até ser válidos para levantar algumas questões, mas eles dão mais questão do que explicação. Ok. Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. A vida de Lázaro foi mudada naquele dia. Ela passou a ser... Ele não era mais um Lázaro qualquer. Ele é o Lázaro que Jesus ressuscitou, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida e o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados, né? Aqui, se a gente fosse pegar da onde ela bebeu isso, da onde ela falou que alguém queria cancelar o sonho de Lázaro, não, ninguém estava. Como eu falei, a música tem o seu contexto próprio. Se você quer entender a Bíblia, você vai para a Bíblia tem o seu contexto próprio. Assim também como essa música tem, e algumas outras músicas que eu vejo algumas pessoas questionarem, tem os seus contextos próprios. Agora, é válido alguém falar, então, que por causa que uma música não tem um contexto bíblico, ela não deve ser cantada por um cristão? A questão é a seguinte: se o contexto que ela tem está ou não contradizendo o que a Bíblia diz. Porque se o contexto que ela tem é um contexto que vai de encontro com a doutrina bíblica, desfazendo, desmerecendo ou construindo uma declaração herética sobre a doutrina bíblica, aí sim a gente não deve cantar e pelo contrário, deve falar contra. Mas se é uma música que está simplesmente falando algo, mas sem contradizer a doutrina bíblica, aí não há uma contraindicação, né? Agora eu diria que essa parte aí, tentando, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Sei que tem mais cara de José, porque José é que tinha os sonhos, né? E que foi tentado, que calaram seus sonhos com eles tentando vender ele para longe. Foi José, né? Então, ou seja, quando você começa a compor uma música, geralmente você vai em várias vertentes. E aí a sua mente vagueia por várias declarações e inspirações que você recebeu, como no caso dessa música. Vamos prosseguir. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Muda a minha história, me chama para fora, ressuscita-me. Aí vem outra parte. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues para vencer. Na verdade, muitos de nós têm estado mortos como Lázaro. E Jesus disse: a palavra que eu vos disse, ela é vida. E o que entrou dentro daquele sepulcro e trouxe vida? Foi a palavra de Jesus, que disse: Lázaro, sai para fora. Foi isso.
Isso que entrou naquele sepulcro, isso é que trouxe vida para Lázaro. E é isso que traz vida àquele que clama ao Senhor, que Ele é a própria vida. Vamos meditar nesse texto, vamos tentar extrair o que tem de bom, tanto na passagem de João 8, quanto na declaração desse hino. E como eu disse, para concluir, esse hino tem o seu contexto próprio. Ele não fala sobre Lázaro, ele cita Lázaro, ele tem o seu contexto próprio. E também tem uma aprender também com a passagem de Lázaro, né? Porque é como foi dito aqui, se você crer, você verá a glória de Deus, ok? Deixa um like aí, nos ajuda, nos incentiva aí a produzir mais vídeos, ok? Já faz um bom tempo que eu tenho um canal, mas agora eu estou determinado a produzir mais alguns vídeos e meditar sobre música e sobre a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor e com Deus.